Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Glaucio, para quem não me conhece, sou a presidente do SECAP. E quando a Atena surgiu com essa ideia de trazer esse mini curso em 5 aulas sobre obsessão e mediunidade, eu achei muito boa a ideia, até para quem tem um conhecimento maior vai conseguir aproveitar bastante. E quem não tem nenhum tipo de conhecimento vai pegar os tópicozinhos e vai ajudar para um futuro, porque a maioria de vocês estão nos cursos de ESG, né? Fora as minhas alunas aqui, tem de outro curso, do Arthur, alguém? Não? Do Arthur? Tá. E que dias de sessão? Das quartas. Quartas. Tu é do Ari, né? Tem mais alguém do Ari? Não? Então tá, assim ó. Para os estudantes do ESG, vai funcionar da seguinte forma, tá? Como tem alunas minhas que vão ficar perdendo aula, tá? Então a regra vai ser para todas. Se não assistir, se faltar uma das 5 aulas, automaticamente volta para tudo. Tá? Entenderam? Então tem que assistir as 5 aulas, das 8 às 9, ok? E para os demais, claro, tem alguém de outras casas? Qual casa que é? Centro Espírita Maria de Magdala. Aonde fica? Fagundes Varela, 250. Círculo da Luz. Ah, o Círculo da Luz. Então tá, sejam bem-vindos. A de Amor e Prosperidade. Aonde que Filial da Bezerra de Menezes. Aí. Legal. Nem sabia que tinha uma filial. Então tá, sejam bem-vindos e aproveitem. Oi. Eu estou fazendo estudo aqui às segundas e aos sábados eu faço EAD no Francisco Xavier, lá no centro, nas segundas. Não, mas aí ela já é aluna aqui na segunda, né? As alunas dele não tem problema, as alunas que estão de outros, porque aí para as alunas que estão aqui nossas, do SECAP, aí conta como aula, entendeu? Porque senão, se elas faltam aqui, automaticamente elas faltam lá. Então daí o Arthur vai colocar lá. No dia que ela faltar aqui, ela volta para fazer o curso dela lá. Até porque é uma sequência essas 5 aulas, né? Perdeu uma, não pega mais. Então, volta para a tua turma e deixa, de repente, o ano que vem, quando a Atena tiver um lugarzinho e um espacinho na sua agenda, ela faz um novo cursinho aí, rápido para nós. Mas espero que todas aproveitem bastante, tá? Acredito muito na capacidade da Atena de passar coisas maravilhosas aí sobre a nossa doutrina. E vamos então neste momento agradecer a Deus, a espiritualidade amiga e principalmente o nosso mentor espiritual da nossa casa, José das Índias, que sempre nos acolhe, acompanha sempre os nossos cursos, nos intui e nunca deixa que a gente se desespere, mas que a gente cada dia cresça um pouquinho mais com essa grande doutrina que nos traz o consolo e nos acarinha em todos os nossos momentos difíceis. Que a tua presença, Pai, possa ser constante e que possamos sair daqui hoje muito melhores do que chegamos, mas que sempre seja feita a tua vontade conforme o merecimento de cada um de nós. Que assim seja. Então tá, uma bola para vocês, tá? É um prazer receber. Então uma boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Atena, tenho 26 anos, sou trabalhadora aqui dessa instituição, mas antes eu já trabalhava na Sociedade Espírita Francisco Xavier, ali na Borges de Medeiros. Fiz algum tempo algumas atividades ali, mas o que interessa não é o histórico de ninguém aqui não. O que interessa é a gente fazer o estudo do tema da noite. Claro que acho que tem alguns apontamentos que a gente tem que fazer, já que são 5 encontros e são todas as segundas-feiras e é de noite, né? Já começa que segunda-feira não é um dia muito bom não, porque né, quem é que entra segunda-feira pensando em coisa boa? Segundo que é de noite também, depois de uma segunda-feira terrível, também é punk. Então a gente está pensando em realmente trabalhar de maneira muito qualificada e utilizar esse tempo e esse espaço para que a gente realmente saia daqui diferente do que a gente entrou. Se a gente está dialogando de que a doutrina espírita é um processo educativo, esse processo educativo significa que cada momento que a gente está no espaço espírita, ao entrarmos, saímos de maneira diferente.
Se nós entrarmos e sairmos de um local espírita sem um mínimo de modificação, um mínimo de sensação de desconforto ou conforto, porque o desconforto também faz parte do processo educativo, errar também é um benefício, acertar também é um benefício, todos esses processos significam que a gente está nesse andamento de educação de si mesmos. Quando a gente entra igual e sai igual, entra pensando na louça e sai pensando na louça, entra pensando no trabalho e sai pensando no trabalho, e nós nos esquecemos de nós mesmos no ambiente espírita, certamente nós não sabemos o que estamos fazendo no ambiente espírita. O tema da aula de hoje, dentro do título maior, que é Obsessão e Mediunidade, chama-se Metafísica da Obsessão. O objetivo maior desse curso, antes de mais nada, é fazer com que cada um de nós se aproxime de si mesmo. Não existe maior desafio para o indivíduo humano, para o espírito encarnado, imortal, encarnado em um corpo mortal, senão o de chegar próximo de si mesmo. E é impensável pensarmos que nós estamos próximos de nós mesmos. Nós não estamos. Nós frequentemente estamos distantes de nós mesmos. E é por isso que dentro desse processo de existência humana, o sofrimento faz nós nos aproximarmos de nós mesmos. E é essa a grande perspectiva de que nós sofremos, em sua maioria, ou com processos obsessivos, ou com processos mediúnicos. Mas muitas das vezes esses processos são processos irmãos. Não existe processo obsessivo que não seja mediúnico, e geralmente um processo mediúnico também pode ser entendido enquanto processo obsessivo. A gente não colocou, como esse é um primeiro curso, a gente não colocou uma terceira categoria nessa relação, que é a categoria da sexualidade. A sexualidade humana, ela potencialmente é trabalhada dentro de um viés de culpa e faz com que a obsessão e a mediunidade estejam sempre nesse triângulo amoroso. Mediunidade, obsessão e sexualidade. São os três viés cabais para a gente desestruturar qualquer identidade humana. Qualquer indivíduo humano tem alguma problemática em uma dessas três relações. No fundo, hoje, a nossa aula vai falar sobre metafísica da obsessão. E vocês podem se assustar, não tem problema nenhum, com os títulos que eu dou para as aulas, com as palavras que eu falo muitas vezes e que algumas vezes não são reconhecidas. Pelo simples fato de que a gente trabalha a doutrina espírita, isso é cultural no Brasil, enquanto uma religião. E doutrina espírita não é uma religião, não é um culto religioso. O centro espírita não é uma igreja sacrossanta. Aqui não existem dogmas, e não sou eu quem digo. É o próprio codificador da doutrina espírita, o que a gente chama de educador filósofo Allan Kardec. É ele que escreve e deixa colocado e postergado nos livros, que muitas vezes nós não lemos, e se lemos nós não compreendemos, e se compreendemos nós não entendemos, e se entendemos nós não refletimos a respeito do que está escrito. Allan Kardec vai dizer que a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, e para tal, como ter pernas nós utilizamos para caminhar, ter olhos nós utilizamos para olhar, ter uma mente nós a utilizamos quando estamos na doutrina espírita para filosofar. E o que é filosofar? É incrível como a gente está pensando que o tema é obsessão e mediunidade, está pensando que a experiência aqui ela vai ser uma experiência teórica, enquanto uma série de códigos sendo falados pela linguagem, nós vamos escutar, colocar na cabeça, acoplar naquilo que nós temos como conhecimento e pronto, aprendi. E o aprendido informativo passa a ser vivenciado. Isso é um engano. A gente já ouviu tantas e tantas palestras sobre o perdão, e há quanto tempo nós temos ignorado o perdão enquanto um salutar efetivo nas nossas existências. Nós escutamos tanto falar de humildade, lemos tanto falar de humildade, e ainda porque julgamos os indivíduos por aquilo que nós estamos vendo e não por aquilo que os indivíduos os tratam. Nós falamos tanto de tantas outras coisas em doutrina espírita, mas para não filosofar, aliás, para não perceber que não fazemos aquilo que estudamos, nós não filosofamos. Porque se nós formos filosofar, se nós formos pensar o que vivemos, pensar o que pensamos e, principalmente, pensar o que estamos sentindo, nós vamos perceber que talvez estejamos vivendo uma ilusão espiritual. Como muitos outros religiosos, no sentido de sentimento religioso, para com as outras religiões que não deram certo, que disseram que era para salvar a humanidade e fomentaram guerras. E que disseram que era para educar outros continentes, mas na verdade escravizaram e criaram todo um processo colonial de morte e destruição de vidas. A grande pergunta é, enquanto nós aqui dentro estivermos pensando em salvar os outros, talvez nós, como diz Jesus, percamos a própria alma.
Então o objetivo da nossa aula de hoje, dessa inicial aula introdutória sobre obsessão e mediunidade, é falar de obsessão, é falar de mediunidade, mas é também cada um dos indivíduos aqui dentro falar de si mesmo. Por que nós estamos aqui então? Por que a Atena não passou essas aulas por YouTube? O Divaldo tem aulas maravilhosas, palestras maravilhosas sobre obsessão. O Raul Teixeira tem, a Sueli Caldas Schubert tem uma obra imensa, tem seminários de mais de 10 horas, mais de 10 horas, sobre obsessão. Por que nós temos que nos encontrar no Centro Espírita para fazer um mini curso sobre obsessão e mediunidade? Vou justificar. Primeiro que a gente tem um curso espírita de formação mediúnica, que a gente iniciou há um ano e meio atrás, a gente está 1 ano e meio estudando, com um grupo, e esse curso é de formação científica, filosófica e moral. Científica no sentido de a gente estudar a parte científica como metodologia. Segundo, filosófica, para a gente pensar o que a gente está fazendo, porque às vezes a gente está no Centro Espírita, mas a gente sequer sabe como que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, quando que começou a ser feito assim, por que não pode ser diferente. E a gente não está falando em modus operandi, de mudar as coisas radicalmente. A gente está tentando justificar a segurança de você entender o que é que você está fazendo aqui. E como você está fazendo. E por último, e o mais essencial, a parte moral, que não tem a ver com uma conduta de comportamento e performance, teatro. Porque eu sorrio, eu sou um espírito bom. Porque eu uso branco, eu sou um espírito bom. Porque isso, eu sou aquilo. Porque aquilo outro, eu sou aquilo outro. Diz Allan Kardec, a forma nada vale. O que é tudo? O pensamento é tudo. A forma como nós expressamos os nossos pensamentos. Como nós estamos nos sentindo. Percebam que vocês estão calados, com a boca fechada, mas vocês estão pensando muito. Mas esse pensamento não é um pensamento consciente ou indutivo. É um pensamento emocional. Vocês não pensam e depois sentem. Vocês sentem e esse sentimento surge na cabeça e vocês criam a realidade, cada um de acordo com a sua história. E não só a história dessa encarnação, mas a história das suas encarnações. Pensar hoje talvez seja observar as pegadas do amanhã. As nossas emoções hoje talvez sejam os caminhos que nós outrora andamos. E pensar obsessão e mediunidade não é falar do espírito obsessor que nos espera de uma maneira muito mítica, mitológica, lá fora, enquanto nós estamos aqui protegidos pelos deuses de outros tempos. Isso não existe. Diz o próprio Cristo, e a Glauce retificou. Não sei se fica mais importante porque a Glauce retificou ou porque Jesus disse. Mas cada um segundo suas obras. E não cada um segundo a proteção espiritual do Centro Espírita enquanto o obsessor está lá fora. É muito importante isso. Obviamente que é claro que aqueles que mais estudam, menos são enganados. E como é que está o nosso dia a dia de estudo? Como está o nosso império de leitura e reflexão? Porque não basta ler. Tem que refletir, tem que dialogar. E não basta refletir, tem que dialogar, tem que trocar informação. E aí, quando a gente fala de obsessão e mediunidade, dentro dessa primeira aula de metafísica da obsessão, metafísica é um termo filosófico, é pensarmos qual é a nossa relação com a obsessão. Eu vou explicar isso melhor quando eu ler esse texto evangélico, dessa apostila aqui, que eu não sei se vocês conhecem. Essa apostila é publicada pela Federação Espírita Brasileira e ela se chama Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Esse curso eu cheguei a dar na outra casa espírita, são as 5 apostilas. Ela é dividida em religião segundo a doutrina espírita e filosofia e ciência segundo a doutrina espírita. São apostilas muito boas para estudo, para reflexão, para acompanhar estudos das obras básicas. E tem uma parte aqui que fala sobre obsessões espirituais. Como que nós caracterizamos as obsessões espirituais? Principalmente, a gente tem uma severa luta na doutrina espírita, que é a luta do misticismo. A doutrina espírita, enquanto movimento espírita, é enxertada, colocada de misticismo. O misticismo ele não é da doutrina espírita. A doutrina espírita é prioritariamente racional. Você não começa a acreditar na doutrina espírita por sentimento e emoção. Porque o sentimento e a emoção nos enganam. A fé, ela deve ser racionalizada.
Uma crença para ela ser firme e forte e passar por mortes de parentes, por perdas financeiras, por grandes arrombos da vida, você não pode simplesmente dizer que você acredita em Deus porque está escrito. Se você não estiver firme e forte na sua intelectualidade, por quê, quando e como, onde, a gente sabe que isso acaba fazendo com que a gente sofra muito mais. E aí, por isso que Allan Kardec vai dizer que fé racional só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não porque sempre estará certa, mas porque não se submete, não tem medo de ser observada pela racionalidade de qualquer outro indivíduo. O Chico Xavier não era forte porque era o Chico Xavier. O Chico Xavier não passou 92 anos da vida dele psicografando sozinho, na solidão, e estar na solidão, na verdade, é estar consigo mesmo. Na presença de poucos espíritos. A gente gosta da imagem do Emmanuel em algum sentido, mas o Emmanuel é quase que um chefe, um supervisor. A gente tem um carinho pelo nosso supervisor, né? Quem aqui tem supervisor no trabalho? Chefe. Que não é bem um chefe, mas é alguém que está ali em cima, né? Ele é camarada, mas quando ele tem que ser e tem que supervisionar, ele faz o trabalho dele e não quer saber. De mesma maneira, mas a gente gosta de romantizar a vida dos outros. É muito lindo o Chico Xavier, é muito lindo o Uberaba, é muito lindo isso, é muito lindo aquilo. Papapá, coitadinho, sofreu quando era criança. Mas e todo o esforço não é porque ele sofreu quando era criança, não é porque ele sofreu porque era sozinho, é porque exatamente ele faz do seu estudo e do seu conhecimento a fortaleza espiritual dele. O Chico Xavier psicografava, datilografava o que psicografava, apagava o que psicografava no papel, reutilizava o papel, recebia novamente da editora o livro, relia o livro, reanalisava com o Emmanuel. A gente já tinha abandonado o primeiro livro. Parnaso de Além Túmulo a gente não ia ter publicado. Sabe o livro Paulo Estevam que a gente tanto gosta? A gente não sabe escrever uma frase com uma reflexão espírita que tenha lógica. A gente não sabe esperar alguém criticar a nossa fala. A gente não sabe contra-argumentar. Você imagina psicografar renúncia. Imagina você escrever Nosso Lar. Mas não é Nosso Lar. Imagina você escrever Libertação, que é um dos livros da coleção do Emmanuel, do André Luiz, que tem potencialmente, a gente vai chegar a falar dele no mini curso, sobre obsessão e mediunidade. Eu não estou aqui fazendo com que a gente saia daqui triste. Não é isso não. Porque dá até o momento, até no início que estava todo mundo feliz, né? Tô no curso de mediunidade e obsessão. Chegou, deu 10 minutos de curso, a pessoa já saiu e não, eu sou, mas o que é que eu sou nessa vida? Mas na verdade, a gente tem que ter esse nível de humor pra gente relaxar. E que bom que a gente tem essa percepção de que nós não temos o poder e o controle das coisas. Que bom que a gente não pode tudo. Que bom que a gente não é tudo. Que bom perceber os nossos erros frente a nossa postura espírita, incapacidade moral, incapacidade intelectual, esforço que a gente tem que ter, a preguiça, encarar tudo isso é aceitar que prioritariamente hoje nós existimos enquanto indivíduos imperfeitos. O nosso ninho existencial nessa encarnação é a imperfeição. Aquele que quiser sair voando de primeira vai sempre fazer o quê? Cair fora do ninho. E vai se espatifar. E até voltar para o ninho é uma subida. Isso se não for comido por algum inseto, por algum bicho maior, por aí. Como a desesperança, como a ilusão, como tantas outras. Por que algumas pessoas dizem que a doutrina espírita não é para mim? Porque essas são mais éticas do que aquelas que ficam e jamais modificam. Elas querem se responsabilizar e dizem, eu não quero isso para mim. E elas são éticas e compromissadas e saem encarando o mundo conforme aquilo que elas têm delas. E aquela que senta, coloca o carimbo em todo o seu cronograma espírita, passe, palestra pública, mediúnica, atendente, recepção, vai para casa e sequer, eu não vou nem citar N coisas que podem acontecer, da vida cotidiana que é simples e a gente não faz. Desrespeita filho, desrespeita esposa, desrespeita pai, mãe, desrespeita a humanidade em algum sentido. Mas principalmente desrespeita a si mesmo. Porque faz um teatro que é potencialmente o começo
de todo um processo de obsessão e mediunidade. E aí o Allan Kardec fala muito bem isso no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que é um capítulo que a gente vai destroçar esse capítulo. Eu não vou fazer que nem eu fiz uma palestra um dia, nunca vai me convidar para palestra, que eu peguei o livro e rasguei a página. Então, assim, isso aqui é conhecimento? Não, isso aqui é informação. Conhecimento é o que você sente em relação a isso. As pessoas ficaram tão horrorizadas que eu rasguei o livro, gente, que elas não prestaram atenção em mais nada na palestra. Parece que eu rasguei Kardec quando eu fiz isso. Não, eu rasguei um papel, um punhado de carbono. Um punhado de carbono, pronto. Um punhado de molécula orgânica, pronto. E aí a gente começa, a Bíblia está aí há quanto tempo envelhecendo e a gente não aprendeu o mínimo? Por que a gente vai considerar que agora, porque o livro é novo, tem 156 anos, 160 anos, a doutrina espírita, a gente vai realmente aprender? E não esqueçamos, a gente ainda estava envolvido nas épocas bíblicas. Não, ninguém aqui era personagem bíblico. Não bota isso não. Mas a gente sentia e sabe, quando a gente olha para a Bíblia, não é porque ela é Bíblia, não é porque é a Igreja Católica, mas o coroamento espiritual que existe por detrás desse livro é algo poderoso demais. Mas não é poderoso porque foi Jesus quem disse, é poderoso porque quando a gente lê, a gente identifica exatamente tudo aquilo que falta em nós, tudo aquilo que é fonte de poder em nós. Poder no sentido de fazer existir. Ter poder espiritual é fazer existir da emoção, da sua sensação, do seu sentimento para fora. Um espírito superior tem poder sobre um espírito inferior porque ele sabe colocar todo o desejo, toda a fonte de bem que existe nele, que ele produz, para fora. E ele alimenta aquele ser que não tem e não produz de si mesmo. E o que recebe inferior, aquilo que não produz, olha para o superior e diz, meu Deus, paralisado, observa aquilo que ele gostaria de ser, mas não consegue. Mas, principalmente, não acredita. Eu peço que se vocês não acreditarem em vocês, vocês podem se retirar do curso. Agora. Se vocês não acreditam naquilo que você crê em você mesmo, esse curso vai ser uma perda total de tempo. Mas se você minimamente sente, isso não tem nada a ver comigo, ou com a doutrina espírita, porque poderia ser qualquer doutrina filosófica, poderia ser qualquer instrutora, qualquer instrutor, poderia ser o Divaldo Franco com toda a oratória que ele tem, poderia ser o próprio Allan Kardec. Mas se você não acredita que você pode as coisas que você deseja em relação à sua espiritualidade, você é só mais um escravo existencial. Sem liberdade espiritual. E dependente de um padre que diga o que fazer ou como fazer. Eu não estou aqui para dizer o que vocês podem ou não. Eu estou aqui para provocar o início de um processo de educação. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. E então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Isso em Marcos, capítulo 1, versículo 23 a 26. Em outra passagem de Mateus diz, e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até esfumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo dele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender,
Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe Jesus: Qual o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestindo, em perfeito juízo, e temeram. A obsessão é um mal epidêmico, que afeta a humanidade desde os tempos imemoriais. Ainda que seja um trecho bíblico, e ainda que ninguém tenha estado lá para verificar se é real ou não, o fenômeno e o fato, ele é um só. Você tem um indivíduo, você tem um outro indivíduo e você tem um terceiro indivíduo. Sempre são 3 indivíduos relacionando-se no mesmo fenômeno. O obsidiado, o obsessor e aquele que irá criar o fenômeno de libertação dessa relação entre obsessor e obsidiado. Mas a gente poderia se perguntar primeiro, por que em nenhum outro momento o obsidiado se livrou pela própria vontade? Ou segundo, por que o próprio obsessor mantinha constantemente a sua vontade de permanecer com o obsidiado? E um terceiro, por que nem aqueles que estavam com Jesus conseguiram efetuar esses processos de libertação e tinha que ser Jesus propriamente dito? Eu perguntaria mais, Jesus fazia o distanciamento do obsessor em relação ao obsidiado, porque ele fazia a modificação no obsidiado ou no obsessor? Essas relações todas são relações extremamente contextuais. O nosso título é metafísica. A metafísica é uma área da filosofia que significa, ela vem do grego metataphysics, que significa aquilo que está além da matéria. O que isso significa? Para muitos filósofos, aqui temos uma caneta. Mas a ideia da caneta está na caneta? Eu não estou mais segurando a caneta, mas todos temos a ideia da caneta, correto? A ideia da caneta é física ou metafísica? É metafísica, porque você não está vendo a caneta, você não está tocando a caneta, mas você sabe e reconhece o que é a caneta. Mas você não pode pegar essa ideia da caneta e tocá-la, porque ela está além do físico. Agora, quando eu retorno, físico. Quando eu estorno, metafísico. A metafísica da obsessão é entender que a obsessão ela não se dá a partir de um fenômeno físico ou a partir de algo que pode ser demonstrado claramente. A obsessão ela se dá a partir de um processo que nós chamamos de metafísico. Está além do físico. Está além do que você vê. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, diz Allan Kardec, olha, os escolhos, as dificuldades que apresenta a prática do espiritismo. Essa prática pode ter 2 viés. A prática mediúnica e a prática do exercício moral, do exercício emocional. Entre as problemáticas que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque, Allan Kardec vai dizer, na primeira linha. Na primeira linha, a obsessão. Isto é, o que é a obsessão? Allan Kardec vai conceituar agora. O domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Não significa andar de preto, não significa fazer dread nos cabelos, não significa ter tatuagem na testa. E não significa ser eu mesma enquanto uma garota trans. Porque muitos já ouviram isso no início da transição. Você está obsidiado. Você está isso, aquilo. E aí, porque eu tinha que ter um mínimo de humildade existencial, porque a gente nunca sabe tudo, vá que estivesse, já é uma garantia. Fiz todo o tratamento de obsessão. Pensei, terminou o tratamento, tô bem. Ou o tratamento não era bom, ou eu não estava obsidiada.
E aí eu fiz 2 tratamentos para dar, né, uma certeza, assim, que tá tudo ok. Porque nós somos seres físicos nessa experiência. E a gente se comporta conforme o físicos. A gente olha e denota, diz que é conforme aquilo que nós estamos observando. A humanidade é assim todo o tempo. A mulher, porque é menor em algum sentido biológico dentro da história da humanidade, hoje a gente já percebe mulheres com N tamanhos, N corpos, N formas, N forças, mas naquela época, bom, porque é pequena, é para ser subjugada. O negro, porque é negro e tem a pele escura, é para ser escurecido, é para ser abandonado, é fonte de trevas, é escuridão, é falta de conhecimento, é falta de luz, é falta de Deus, é falta de libertação, deve ser escravizado. E aí você começa a perceber uma série de questões da nossa humanidade, de preconceitos, que são visões do físico. Mas obsessão é extremamente metafísico. Quem lê o livro Perturbações Espirituais, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, do lançamento de 2016, de 2015, do Divaldo Franco. Nesse livro, para vocês terem uma noção de que a obsessão é metafísica e ela não segue uma forma, eu já desculpa, eu vou dizer para vocês porque a gente não está lidando com o livro do Manuel Filomeno de Miranda enquanto um livro de novela, né? Não é uma Zíbia Gasparito que a gente não pode dizer, não pode falar o que vai acontecer no livro, porque senão a gente perde a surpresa. Né? A gente não faz educação moral com os livros do Divaldo Franco, porque a gente perde a surpresa de dizer o que vai acontecer no livro. Pelo contrário. O presidente do Centro Espírita tinha uma relação amorosa com uma das meninas novas do seu grupo de estudo. Engravidou-a. Ela disse que engravidou a ele. E aí, ele, porque tinha a esposa e os filhos, e era presidente do Centro Espírita, qual foi a orientação que deu para ela? Aborto. E a gente fica assim, que horror, que situação, que difícil. O problema não é o aborto, meus queridos. Allan Kardec vai dizer, vai perguntar para os espíritos, o problema é o aborto? Tem algum momento que o aborto é aceitável? Quando tem risco de vida para a mãe. É aceitabilíssimo o aborto. Façam aborto quando a criança tem 15 anos. E a estrutura está clara de que vai dar risco. Mas a gente falta estudo. O problema não é ele ter indicado aborto. O problema é o processo da obsessão que está envolvida nisso. Por enquanto eu só falei dele, dela, da esposa, dos filhos. Falei de algum espírito obsessor? Não falei. Porque nesse momento, o agente obsessivo e o agente obsessor é o próprio presidente do seu espírito. E aí você começa a perceber e a calcular que a nossa relação em questão as questões espirituais, quando a coisa boa vem de Deus. Quando a coisa ruim vem do demônio. Ah, mas não existe demônio no centro espírita, então vamos chamar de obsessores. E até hoje é essa a nossa formatação mística. O que está acontecendo comigo? Ah, eu estou sendo obsidiado. Ainda que seja uma relação muito, muito, muito intrínseca, e pode ser que esteja sendo obsidiado, mas prestemos atenção que as coisas ruins que acontecem conosco não é obsessão. Isso se chama coisas ruins que acontecem conosco. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. O domínio. Estar dominado. Domus vem do lar. O domínio é aquela presença que está dentro do lar. Você está dominado. Ou seja, você não tem para onde fugir. Percebam que também, quando a gente percebe o livro da Ivone Amaral Pereira, não, da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, Profilaxia Terapêutica, sabem? É um livro maravilhoso para ser estudado e não ficar na estante. Ele nos apresenta vários tipos de obsessão. Obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, mas a mais sensacional. De encarnado para encarnado. Relação paterna-filial, relação conjugal, relação de namoro, namoral, relação amantal, todas essas relações são relações obsessivas. Quando você é dominado ou dominada por alguém encarnado, você não consegue, a sua vontade é nula frente a esse indivíduo, você não consegue rebater, você não consegue justificar, você não consegue ser você,
Você não tem consciência de você? Você se torna um ser burro? Você não sabe rebater argumento? Você não sente vontade de se dominar porque você permite ser dominado por aquele indivíduo? Você está num processo obsessivo em que esse indivíduo é o obsessor e você é o obsidiado. Precisamos falar de espírito desencarnado para falar de obsessão? Como é que nós queremos falar de obsessão? E aí eu pergunto para vocês, quais são os tipos de relações familiares que nós temos? Os mesmos espíritos obsidiando, desencarnados e encarnados, vão reencarnar uma hora? A gente não vê uma penca de livros espíritas dizendo que o espírito que estava obsidiando veio como filho, como filha. A gente adora fazer esses quebra-cabeça. Por que a gente faz quebra-cabeça de histórias espíritas? Porque quebra-cabeça é para passar tempo. A gente gosta de juntar a historinha do André Luiz, de Emmanuel. Emmanuel reencarnou aonde? João de Deus vai desencarnar, vai reencarnar quando? Divaldo qual é a última encarnação? Isso é quebra-cabeça para passar tempo. Porque a gente não está fazendo o nosso trabalho sério de estudo espírita. Verônica, pega lá pra gente, por favor. Pode ser? Só porque acabou aqui, se quiser pegar um pouquinho também. Pergunta pra vocês, o que vocês estão sentindo? A aula já vai terminar, tá? Já. Vamos ver então. Eu vou perguntar o que vocês estão sentindo. A pergunta é o que vocês estão sentindo. Percebam que o sentimento, a sensação não, mas o sentimento, a emoção é metafísico. Não é o frio, não é o calor, não é o nervosismo, né, que é dos nervos, mas é o que vocês estão sentindo. Qual é aquilo que brota de dentro de vocês. Antes de começar o curso, e esses minutos que foram, né, decorridos desde o início. Como é que é teu nome? Lúcia, Oi, Lúcia, tudo bom? eu descobri que realmente eu vivi uma vida muito durante muito tempo, então, assim, já realmente gostei disso, porque é uma relação muito opressiva e eu nunca consegui reagir. O que você sentiu no início, quando você chegou e sentou? Eu me senti bem tranquila. E agora? Agora, Tô bem desesperada. foi sufocante. Eu cheguei aqui não muito, como é que eu vou te dizer assim, Equilibrada? né, de muito equilíbrio, eu queria ouvir, eu estou aqui para ouvir, né, e lá fora me desligar de tudo. Mas agora me abriu, sabe, eu tive clareza da minha vida, das minhas atitudes. Né, como tu falou que a gente tem que ver, né, não é o fora. Né? E eu vejo assim que muita coisa para fazer. Muita coisa. Para me esforçar e me melhorar. Eu cheguei aqui na curiosidade, acho que como muita gente, cheguei aqui bem e estou aqui, continuo bem, mas descobri algumas coisas também. Enxerguei algumas coisas, estou começando a enxergar algumas coisas. Gente, mas eu fico surpresa com essas coisas assim. Mas é verdade, às vezes falando a coisa certa, no momento certo, acho que entra da maneira certa pra gente também. Então não é nenhum milagre, mas é a coisa da maneira certa que é falada, entendeu? Daí tu identifica algumas coisas. O Allan Kardec vai dizer que isso se chama estudo. Quem lembra? Um pontinho espiritual. Já adora fazer essa barganha, né? 1 hora bônus pra quem acertar. Aliás, não existe hora bônus em todos os espaços espirituais, tá, gente? Isso é uma regulação organizada no nosso lar, tá? Vocês sabem disso, né? A moeda real, ela funciona em outros países?
Horas bônus funcionam em todos os espaços espirituais? Não. Estudo sério. Esse é o nome que Allan Kardec dá para isso. Estudo sério. O Allan Kardec não ficava mirabolando questões filosóficas de Deus. Tanto é que a maior parte da doutrina espírita ela fala não é de questões filosóficas científicas, mas filosóficas morais, atitudinais, comportamentais. Não que o comportamento e a atitude sejam necessárias, porque não adianta você fingir algo, agir de uma maneira que você diga que é bom, quando aquilo que deve ser fonte da bondade não está ali. O nosso objetivo é descobrir, ao longo da nossa existência na Terra, e ao longo de estar relacionando-se com a doutrina espírita, como que a gente faz gerar essa fonte boa, de bondade? Onde que está dentro de mim? Não tem problema. Me diga, como chegastes aqui? Então, Com a sensação. Agora eu tô com vergonha. Totalmente envergonhada. Me desculpa, gente. Não, mas então, eu cheguei bem, bastante curiosa, assim, com vontade de estudar, enfim, o assunto, tenho um bom conhecimento. E também acho que a gente vai fazendo bastante reflexões. Para mim, vem bem ao encontro, assim, porque acho que a coisa principal que eu descobri nesse tempo que tenho estudado alguma coisa de espiritismo é exatamente aquilo que tu começou falando, assim, que não estou aqui para ajudar os outros, enfim, tenho que pensar primeiro naquilo que eu faço para mim, com a minha própria vida, enfim, as minhas reflexões. Desculpa, gente. Não, por favor. Se for Ivete Sangalo, a gente vai dançar todo mundo. Você sabe que a família materna é da Bahia, né? Salvador. Então, não pode. Essa coisa alemã aqui. Eu estava agora falando sobre a reflexão, né? Que questionando as pessoas como elas se sentiram quando entraram e como estão se sentindo agora. Eu estou me sentindo assim, bem bizarro o sentimento, bem bizarro o sentimento que eu estou sentindo. Que me vi numa situação, né, de estar me estar permitindo, na verdade, ser obsidiada em um relacionamento que eu, até agora, eu achava que eu não estava sendo. Por quê? Porque no momento que eu tento me desvencilhar daquilo, a pessoa fala pra mim alguma coisa no sentido de fazer com que esse sentimento mude e eu me sinta culpada de não estar sendo tolerante em algumas coisas e de não estar abrindo mão de algumas coisas em prol do relacionamento, em prol da pessoa. Então, eu vou te explicar. Eu me sinto não sendo eu e, ao mesmo tempo, quando ele vem com fala alguma coisa nesse sentido, eu não estava conseguindo me desvencilhar, entendeu? Não sei se eu me explico. Uhum. A gente vai... fala alguma coisa que não me deixa ir até assim, agora eu vou dar um basta. Aí eu chego lá e falo, não, mas por que tu tá assim, tu tá assado, não sei o que, tá errado, né? E aí eu acabo cedendo. Eu acabo me permitindo, né, na verdade, estar num relacionamento assim, independente se é relacionamento amoroso ou de amizade, não. É de amizade. A gente vai ter uma aula, hoje é o início disso tudo, mas a gente vai ter uma aula que a gente vai perceber, a gente vai fazendo essa construção, cada um com a sua experiência interna, com a sua existência, de que a natureza ela se repete em todos os níveis. Existem algumas espécies de animais que se hipnotizam, a bem dizer. Cobras conseguem ter essa capacidade com passarinhos, né? Entre tantas outras espécies que se fazem também essa relação muito sensorial, ainda que se utilizem de substâncias químicas, é essa relação. Óbvio que é uma relação de alimento, de alimentação biológica, de sobrevivência biológica. A nossa esfera espiritual é uma esfera diferente porque a gente se alimenta de aquilo que a gente chama de afetividade, por assim dizer. Ainda que a gente exista, nós existimos muito numa antiguidade muito enorme, muito grande, somos espíritos velhos, nesta velhice é uma velhice infantil. Perder a mãe é muito ruim, perder emprego é muito ruim, perder o corpo é muito ruim, perder a saúde é muito ruim, perder dinheiro é muito ruim, perder. A palavra perca para nós significa a palavra solidão. E estar sozinho
é prioritariamente estar consigo mesmo. Só que essa relação que envolve você e você mesmo, ela não é uma relação que você consegue fazer simplesmente por pensar a palavra você e você mesmo. É uma palavra de você desconstruir a sua relação primeiro com o seu corpo. Quando a doutrina espiritual diz assim, você não é seu corpo, mas você se olha no espelho e se vê como seu corpo. A gente não consegue fazer esse exercício metafísico de o que é você espiritual. O seu corpo de hoje não é o corpo que você tinha com 15 anos, então o seu corpo muda. Logo, mudando, você não é seu corpo, porque você não muda com o seu corpo. Você muda com as experiências que você tem, mas mesmo assim algumas coisas de 15 anos de emoções voltam dentro do seu coração. E aí a gente faz as relações, é lei moral, entre aspas, é regulagem das nossas experiências. Tem uma lei que a doutrina espírita organizou como uma lei, entende como uma lei, faz a leitura desse fenômeno enquanto uma lei, que é a lei da sociedade, a lei do progresso vinculada a isso. A gente só vai se tornar independente quando a gente experienciar todos os graus de dependência possível. A gente adora falar dos drogados, mas nós somos adictos da afetividade. A gente adora falar da carência e da abstinência alcoólica e sexual, mas nós somos perturbados das emoções, dos ciúmes, da inveja. E o pior, a gente não sabe sentir isso, não sabe regular isso, não sabe agarrar isso. A gente ainda não tem domínio sobre os ciúmes. Porque ninguém aqui é louco de achar que porque o dente vai cair hoje. Né? A gente gostaria de arrancar o dente. Existe um processo. Arrancar antes pode gerar infecção, pode dar problema. Mas se esperar com o tempo até que caia, não que a natureza ou que aquilo que seja natural é bom, mas se você for conforme aquilo que é possível fazer e aquilo que tu falou do contexto, tu falaste da hora certa e do momento certo. Se você compreender qual é o contexto ideal para aquilo, que seja mais agradável para aquilo. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente compreende que todas as vezes que nós estivemos presos, nós não estivemos presos a esses indivíduos, mas sim a tudo aquilo que nós não somos libertados dentro de nós. Mãe é a palavra que mais fundamenta isso. A nossa relação até vai ter um dia... vocês vão enlouquecer comigo aqui. Vai ter um dia que nós vamos falar desses fenômenos obsessivos em relação à família, os símbolos que essas questões nos carregam, nos levam. Principalmente o símbolo da maternidade. E é muito forte isso, porque nenhum de nós teria a possibilidade ou capacidade de fazer o que Jesus fez. De se jogar à morte de si mesmo, ao que muitos de nós, em algum momento mais dogmático, poderia dizer, Jesus suicidou-se. Por que não? Jesus não se entregou à morte? Sem culpa nenhuma? É provocação teórica. Que não tem nenhuma... Eu não estou infligindo nenhuma lei ao dizer isso, tá, gente? Nenhuma lei kardeciana. Eu estou exercitando a razão e a lógica de vocês. Como exercito a minha. Mas para além disso, vamos tirar essa ideia. A gente não tem que amar os nossos pais, as nossas mães, E por que deixou Jesus, Maria, a sua mãe, chorando à sua frente, vendo ele ser crucificado? Que filho é esse que deixa a mãe chorando? Nós conseguiríamos ter esse mesmo desprendimento? Porque Jesus, não é porque Jesus é Jesus. Não é porque Jesus é modelo e guia. Não é porque Jesus é como é que o Emmanuel diz? Mais um pontinho. O governador espiritual da Terra, né? É porque Jesus tem uma coisa que espíritos superiores têm que se chama independência espiritual. Olha só. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto lhe será dado. É um dos trechos evangélicos. Buscai o reino de Deus e sua justiça. Onde, diz um outro trecho evangélico, está o reino de Deus? Por isso que Jesus seguiu aquilo que ele acreditava. E por isso que no início eu perguntei, se vocês não acreditam em vocês, vocês não acreditam na capacidade do reino divino que existe em vocês? E vocês não acreditam na capacidade de transformar, de formar, de mudar, de transmudar, de transmutar.
E o pior de tudo, sabe o que é? A gente diz que não acredita, a gente diz que não consegue, a gente sente isso tudo e no final da encarnação repete os mesmos erros das outras 500 existências da Terra. E aí acaba se vinculando, às vezes, percebam, as maiores relações obsessivas que nós temos na Terra, elas não são com as mesmas pessoas, não. Essas são os nossos parentes. Mãe, pai, filho. Mas e os milhares de namoros que nós tivemos? E não estou falando de relação sexual. Estou falando de envolvimento afetivo. Por acaso, sabendo que ninguém é feito para ninguém, ainda que a atração espiritual seja muito forte entre alguns indivíduos, não passamos muitas vezes a gostar afetivamente de pessoas, de mais de uma pessoa ao mesmo tempo? E por um ato de concordância e confiança, assinalamos que somente verteremos essa fonte para uma pessoa e mesmo assim não conseguimos. Não por descontrole emocional e não por não ser verdadeiro aquilo que a gente sente por aquela pessoa, mas porque a nossa experiência humana, ela não é centralizada naquele momento. Ela é carregada de um leque espiritual de tantas outras milhares de reencarnações, que o peso que a gente sente é o peso da nossa existência espiritual. O que você sente quando você sofre é o peso da sua existência espiritual. O que você sente quando você se liberta de alguma coisa, quando você sente felicidade, é o peso da existência espiritual. Quando você se sente presa a uma certa pessoa, tenta fugir, como um passarinho tenta fugir de um réptil. E ele hipnotiza. A gente fornece essa possibilidade de ser tomada, de ser domada, porque a gente ainda não aprendeu a ser independente espiritual, como assim Jesus fez. Por N outros motivos, por não querer se responsabilizar, por medo, por tantas outras coisas que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Faltam 10 minutos. Eu vou solicitar que vocês, em casa, deem uma lida no capítulo 23 da obsessão. Ela tem 2 viés. O viés mediúnico, da prática psicográfica, principalmente. Mas eu quero que vocês captem. Peguem um livro, tá, gente? Peguem um livro. Abram na página 23 e, rascunhem. É ótimo, é maravilhoso, é uma experiência muito boa. Façam um livro ser de vocês. O livro continua, se o livro não é nem riscado nem aberto, ele ainda é na livraria. Você só pagou para trocar de lugar, é uma suspensão temporária, né? Pegue o livro, leia, estude, analise o que você está lendo. Se questione disso. Isso eu não tenho que ensinar como é que vocês vão questionar, cada um questione. É o livro dos médiuns, capítulo 23, tá certo? Quem mais ali, lá no fundo? O que você sentiu quando chegou? Cheguei aqui tranquilo, assim, em busca de conhecimento, algo que pudesse me melhorar como espírito, né, como pessoa. E saio assim com a sensação que preciso aprender muito, assim, para melhorar ainda mais na minha evolução. Tem muitíssimo a evoluir, precisaria de centenas de encarnações para isso. E agora? O que tu precisa? Eu preciso de me encontrar comigo mesmo, de fazer uma busca interior e saber o que existe aqui dentro de mim que eu possa melhorar, um encontro comigo mesmo. Tá, isso vai levar tempo, mas o que tu procura agora, que tu vai encontrar agora? Preciso de paz. Então, te permita. Ali do lado. Eu cheguei aqui, quando eu sentei aqui, fiz vontade de ir embora. Só que assim, eu acho que eu tenho que me conhecer muito mais. Ver do que eu sou capaz. Que muitas vezes nem a gente acredita na gente mesmo, né? Mas agora eu estou mais tranquila. E vai ficar tranquila a cada sábado. A cada segunda-feira. Mas acho que você fez algo muito certo. Quando você ficou e você disse que não queria ficar, primeiro você já começou a ter muita sinceridade consigo mesmo. Isso é ótimo. Você não foi sincera comigo, você foi sincera com você. Sim. E depois você se permitir ficar aí já é fazer parte daquilo que você quer, que é exatamente
acreditar em você. A mãe tira o filho do estudo porque não acredita no filho. Se a gente se permite ficar aqui é porque a gente acredita que esse estudo pode... Ninguém vai sair daqui escrevendo um livro, um tratado de obsessão. Ou vai, que se chama vida e a nossa existência. Né? Esse é um cursinho de 5 aulas que talvez possa alterar o rumo de muita coisa na nossa existência. Não porque eu estou dando, não porque é a doutrina espírita, não porque estamos aqui nessa casa. Mas é porque você vai modificar a relação que você tem com você mesmo. E não existe processo educativo que faça outra coisa senão você ter essa querência. Dulce. Bom, eu vim para o curso para conhecer, para aprender, né? Sempre me diz no curso lá que eu tenho alguma coisa em mim que eu não descobri ainda, eu vim para descobrir. Mas falando de obsessão, eu não me sinto obsidiada pelas pessoas, as minhas relações familiares. Porque eu sempre tive uma coisa muito forte comigo. Quando alguma coisa não me agrada, eu procuro pensar, mas o que eu não estou gostando? O que a pessoa está fazendo que eu não estou gostando? E aquilo eu vou levando, eu tenho muita facilidade sempre para colocar, eu chego para a pessoa e digo, olha, eu não gosto disso, porque eu não gosto, coisa e tal. Acabam resolvendo na conversa e muitas vezes, se eu aceito uma condição que talvez inicialmente eu não quisesse, é porque eu pensei que é por um bem maior da relação da família ou do outro, ou porque talvez eu tenha que aprender mesmo, porque eu sou um pouco teimosa, eu sei que eu sou, e eu sei também que eu não sei tudo. Então talvez naquela condição que o outro está me colocando, eu tenho algo a aprender. Eu vou analisando aquilo, e quando não está bom, eu digo que não está bom, e quando está bom, eu digo que está, eu vou levando assim daquilo, eu não tenho essa... Eu não percebi que eu tenho esse problema de depender de alguém por causa disso, né? Acabo resolvendo, eu não fico com amarras, não fico, se eu estou brava com alguém, eu vou lá e digo, eu estou brava, não gostei disso, eu sinto mais ou menos, né? Às vezes leva mais tempo, às vezes menos tempo, mas uma hora passou. A gente vai desconstruir tudo isso que você está falando aí. É o desafio que ele deu para a final do curso. A princípio, gente, semana que vem, vocês venham preparados para essa reflexão em cima do Livro dos Médiuns. Existem 3 obsessões: obsessão simples, fascinação e subjugação. Allan Kardec afirma que não existe possessão enquanto palavra do termo. Isso em 1861. Em 1864, na Revista Espírita, lá em abril ou maio, ele vai afirmar que esteve errado. Errado enquanto formar um conceito a partir da experiência de observação. Ele vai dizer que sim, possessão pode existir, não no termo dado demoníaco, mas no termo de o perispírito do indivíduo desencarnado se acoplar tão perfeitamente que passa a dividir o corpo com uma possessão. Isso é a Revista Espírita em 1864, ou 1865, ou são 12 revistas. Ctrl F ali, abre possessão e vai procurar o texto. Fora isso, leiam, estudem o Livro dos Espíritos, capítulo 23 e O Coração de Vocês. Se em algum momento, Livro dos Médiuns, obrigada. Se em algum momento der essa sensação de amargura, essa sensação de rancor, essa sensação de desestabilização, essa sensação de vácuo, de nada, isso é ótimo. Esses são os exercícios internos que vocês devem fazer. Apareceu e surgiu, prestem atenção no que está acontecendo. Tenham domínio de vocês. Por quê? Se um espírito estiver por perto e perceber que vocês não têm domínio sobre isso, ele vai querer ter domínio sobre aquilo. Quais os motivos? A desobsessão é para entender isso. Tem muita gente que diz que a desobsessão da reunião mediúnica, das casas mediúnicas, das casas espíritas, é para desvincular o espírito obsessor do obsidiado, né? E não. É para tentar os médiuns entenderem quais as causas desse processo obsessivo, o que o médium, que é o espírito obsidiado, tem, que mel que é esse que faz com que o obsessor queira tanto isso, né? O papo tá bom, a gente vai fazer a nossa prece agora. Olha que coisa boa. Antes, obviamente, vou pedir como prática daqui. Olhem pro colega do lado e deem um belo de um abraço nele, por favor, antes de terminar.
Ok, Carnaval da Bahia. Já devolvam os abadás, acabou o carnaval. Não esqueçamos que a forma nada vale. O pensamento é tudo. Não importa quantas tatuagens, não importa quantos dreads, não importa quantos abortos, não importa quantas coisas você fez que as pessoas identificam como boas ou ruins. Importa é o que você carrega no seu coração. E somente você sabe disso. Mas ninguém. Não se permita ser escravo de ninguém. Nem de si mesmo. Que a gente possa, então, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, amado Mestre, aos nossos amigos espirituais desta casa, aos bons espíritos, aos espíritos familiares, simpáticos e aos nossos espíritos guias dessa encarnação. Agradecemos a Allan Kardec, patrono espiritual de toda a doutrina espírita codificada nesta terra. Agradecemos a todos os prepostos espíritos que colaboraram na estruturação desse prédio doutrinário maravilhoso que nos sustenta a razão e a emoção. E agradecemos, acima de tudo, ao nosso próprio coração que se mantém firme frente às tempestades da vida. Ainda que mergulhados nas ondas de todo o desespero, ainda que a luz espiritual do sol de Deus não adentre as densas águas da profundeza de nossa existência e estejamos no frio cálido fundo de nós mesmos, na escuridão, nas fontes mais internas, é que talvez encontremos o nosso próprio eu. Permitamos nos afogar nessas águas. Permitamos nos deixar ser levados pelas fontes e fluxos oceânicos da espiritualidade da vida. Permitamos jogar o corpo frente às ondas furiosas e tempestuosas da existência, porque nós não podemos nada com a vida, somente com o nosso próprio coração. E se em alguma noite fria e gelada, no abandono, sem esperança, como um corpo jogado nas areias da experiência da vida na terra, o corpo cansado, sem saber de onde veio e para onde vai, roguemos a Jesus. E o Mestre estenderá a mão e estará planando por entre as águas. E o seu toque fará com que o nosso corpo siga o dele, enquanto acreditarmos em nós. Que saiamos daqui não mais nas profundezas da água da vida, mas caminhando com a nobreza espiritual de que o futuro nos pertence, passo por passo, pé por pé, até que Jesus largue nossas mãos e percebamos que nem afogados estamos. Agora planamos voando com as asas da nossa própria evolução. Que Deus os abençoe. Até segunda-feira que vem.